Quando nós cristãos pensamos na cultura africana, sempre vem na nossa cabeça a imagem de uma cultura mais mística, mais idólatra, com macumba, mandinga, trabalhos ali eu não preciso ter tanto cuidado para falar. Porque eu vim de uma família do candomblé, hoje eu sou o único crente da minha família, né? Mas eu passei a minha infância inteira em contato com essa cultura. Então eu tenho essa liberdade para falar de uma forma menos polida. Agora, com todo o misticismo africano, com toda a sua adoração aos espíritos, será que em algum momento o Deus verdadeiro se revelou a eles? Ou será que eles foram esquecidos, abandonados pelo Eterno, completamente largados ali aos seus rituais? Esse é o terceiro episódio da série A Face de Deus, onde a gente estuda e analisa diferentes manifestações do Altíssimo em diferentes culturas ao longo da história. No primeiro episódio, a gente estudou ali sobre os cananeus com Melquisedeque na Bíblia. A gente estudou também sobre a história do altar ao Deus desconhecido ali em Atenas, que Paulo usou para evangelizar os gregos no livro de Atos. No segundo episódio, a gente estudou um pouco a respeito dos indianos e dos índios ali com o Santal e com os Incas. E hoje a gente vai falar sobre a cultura africana. Como será que Deus se apresentou para essa cultura? Será que ele se deixaria passar despercebido por esse povo? A gente vai descobrir isso hoje, tá? E se você não assistiu os outros 2 episódios dessa série, pode ficar tranquilo, porque cada episódio se complementa, mas não segue uma linha cronológica. Então você pode assistir na ordem que você quiser. E já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo e comenta aí o que você acha sobre a cultura africana. Claro que em um tom respeitoso, tá? A Bíblia não dá chancela pra gente julgar ninguém. E dito isso, vamos começar. Um dos maiores desafios para os missionários cristãos é levar o evangelho para países pertencentes à Janela 1040, que para quem não sabe, esse é um local do nosso planeta que engloba alguns países ali do norte da África, do sul da Ásia, do Oriente Médio também, onde o cristianismo não só é proibido, como é punido com a morte. É o lugar em todo o nosso planeta onde existem mais pessoas que nunca ouviram a respeito de Jesus Cristo. E coincidentemente, inclusive, são lugares onde vazam mais relatos ali de Jesus aparecendo de forma miraculosa para as pessoas, relatos de milagres de cura, de aparições realmente, convertendo muitas pessoas. O nosso tema hoje não é esse, se você quiser saber um pouco mais a respeito de milagres nos dias de hoje. Eu recomendo esse vídeo aqui que eu vou deixar no card, depois você vai lá. Mas dentro da Janela 1040, a gente tem, por exemplo, a Etiópia. E dentro da Etiópia, a gente tem o povo Gediu. Eles vivem ali na parte centro-sul do país, em uma região montanhosa que tem naquele local. Essa população vive em grande parte ali do cultivo do café. Só que mesmo separados em diversas tribos diferentes, eles têm uma coisa em comum, eles têm uma crença em comum. E essa é a crença em uma entidade benigna chamada Magano, o criador de tudo o que existe. Só que uma coisa curiosa é que pouquíssimas pessoas desse povo cultuavam essa entidade. No século passado mesmo, eles só tinham mais ou menos 500 mil pessoas, dentre 2 milhões e 550 mil mais ou menos, que era a população geral deles, há uns 50 anos atrás mais ou menos. Então 500 mil pega uma pequena parcela, mas e os outros 2 milhões? O que eles faziam? Essa grande maioria, na verdade, eles se dedicavam muito mais a apaziguar um ser maligno. Então eles faziam ritos ali, eles faziam eventos, eles faziam sacrifícios a um ser chamado Shaitan. E certo dia, um missionário chamado Albert Brandt resolveu perguntar ao grupo dos Gedius: ora, por que vocês consideram Magano com tanta reverência, mas acabam cultuando, adorando e inclusive oferecendo sacrifícios a essa outra entidade chamada Shaitan? E a resposta deles foi muito interessante. Eles responderam que não cultuavam essa entidade por amor, mas simplesmente porque eles não tinham comunhão o suficiente com o Magano para afastar aquele povo de Shaitan. Só que existia um homem entre os Gedius que havia procurado uma resposta pessoal de Magano. Um homem parente da família real ali, de uma das tribos, o nome dele era Warassa Wang, e certo dia ele fez uma oração simples pedindo a Magano que ele se revelasse ao seu povo. E de uma hora para outra, ali pouquíssimo tempo depois, ele começou a ter diversas visões, diversos sonhos que traziam a imagem de 2 homens caucasianos improvisando primeiro alguns abrigos frágeis embaixo de uma árvore ali na cidade de Dila, que era a cidade onde esse senhor morava. Mais tarde, esses 2 caucasianos iam construindo estruturas mais permanentes ali com tetos brilhantes, uma coisa muito bonita na visão dele, que ele não tinha conhecimento naquele local. Até então, as habitações
dos Guédios tinham tetos de palha, tinham tetos de folhas. E esses dois homens, na visão dele, iam construindo cada vez mais dessas estruturas até que eles preenchiam toda uma ladeira. E aí, de repente, ele ouviu uma voz. E isso tudo está muito bem documentado, tá? E essa voz dizia: esses homens trarão a você uma mensagem de Magano, o Deus que você procura. Espere por eles. Isso não é uma coisa recente, tá? Isso aconteceu há mais ou menos 100 anos atrás. É uma pena que isso não é ensinado nas faculdades, nas escolas de hoje em dia. Na minha concepção, esse é um conhecimento essencial. Mas no final dessa visão, aquele senhor se viu removendo a estaca central da casa dele, que na simbologia daquela cultura simbolizava a própria vida do homem, mas aí ele levou essa estaca e fixou no solo, junto com uma daquelas estruturas que tinham o teto brilhante. E depois dessa visão, esse senhor esperou, demorou mais ou menos 10 anos ali de espera. Os adivinhos dos Gédios, inclusive, vinham profetizando também que chegariam estranhos logo logo, trazendo uma mensagem ali de Magano, até que em dezembro de 1948 chegaram dois missionários canadenses naquele local, Albert Brandt e Glenn Kane, pelo governo etíope. Eles só tinham sido autorizados a irem até a cidade de Dila, que ficava bem longe do centro daquela tribo, mas coincidentemente era a mesma cidade do senhor que tinha tido aquela visão. Então eles chegaram de caminhão ali, procurando uma boa sombra para armar suas barracas, as suas tendas, porque estava muito quente, e eles encontraram uma árvore ali na cidade de Dila, uma árvore bem alta, uma árvore bem bonita, na qual produzia uma boa sombra. Então eles foram até ela e armaram as suas tendas, as suas estruturas provisórias, as mesmas da visão daquele senhor. E ele percebeu que esses dois missionários chegaram, os homens caucasianos, e ele ficou observando ali. Ele inclusive se maravilhou. E hoje o povo Gédio é majoritariamente cristão. Eles hoje em dia têm centenas e centenas de igrejas cristãs dentro das suas tribos. Tudo por causa de uma oração sincera de um homem que buscou ao Deus verdadeiro. Algo que aconteceu há quase 100 anos atrás. Não é incrível isso? Agora, isso não é um incidente isolado. Na verdade, milhares de missionários ao longo dos séculos contam que experienciaram exatamente a mesma história entre alguns dos povos mais remotos e mais isolados do mundo. Povos que hoje em dia, inclusive, são majoritariamente cristãos. Um outro exemplo disso, que também aconteceu na África, aconteceu entre os Mbaka, ali na República Centro-Africana. Entre as tribos Banto da África, eles chamam o criador de Koro. E os antepassados dos Mbaka, há muito, mas muito tempo atrás, tinham recebido em algumas visões, em profecias ali, uma mensagem de Koro. Ele dizia que havia mandado o seu filho fazer uma coisa maravilhosa em favor de toda a humanidade. Os missionários que evangelizaram ali posteriormente contam que, na cultura deles, pouco a pouco os ancestrais foram se afastando dessa profecia, eles foram se esquecendo disso, até que chegou um momento onde eles quiseram voltar para Koro, eles quiseram voltar para o seu filho que tinha feito algo maravilhoso pela humanidade, que eles ainda não sabiam bem o que era. Só que eles não tinham fontes para isso, eles não tinham livros para estudar, eles não tinham informação. E eles tiveram também visões desse mesmo sentido dos homens caucasianos chegando, trazendo mensagens. Essas visões foram muito comuns, por incrível que pareça, no início do século passado. Muitos povos remotos tiveram esse tipo de profecia, mas uma coisa curiosa é que esse povo também recebeu muito bem o evangelho. Inclusive teve um momento da história onde de 75% a 90% dos pastores africanos tinham saído desse povo, dos Mbaka. Mais especificamente, ali da tribo de Yablangba. Hoje em dia, com o evangelho sendo mais difundido, essa porcentagem ela não é tão alta, porque mais pastores africanos vêm estudando, vêm pregando de outras tribos. Mas nas tradições antigas desse povo, a gente enxerga muitos paralelos interessantes que a gente consegue fazer com o cristianismo. Um exemplo disso é o batismo. Primeiro, os anciãos desse povo ofereciam um sacrifício de sangue ali pelos iniciados. Depois eles passavam pelo batismo em um rio por imersão e não por aspersão. Durante vários dias após esse batismo, o iniciado teria que se comportar ali como uma criança, como
um bebê recém-nascido, então ele não poderia nem falar. Toda vez que os Embaka tropeçavam em uma pedra, eles também se voltavam e ungiam aquele objeto. Eles declaravam ali frases como: fale, pedra, Coro usou você para me guardar do perigo ou do mal? Lembra inclusive um pouco a pedra de tropeço da Bíblia, né? E todos esses costumes muitas vezes levam esses povos a considerar o evangelho como uma coisa muito mais preciosa do que a gente compreende muitas vezes. Não como algo imposto de uma forma arbitrária ali por um estrangeiro, conforme a gente aprende na escola e na faculdade. No caso dos Embaka mesmo, o evangelho não só se adequava às exigências de Coro como um Deus justo, mas também com o fato deles reconhecerem que a sua sociedade era pecadora, que eles precisaram de Coro e de seu filho, por mais que eles não soubessem muito bem qual ação tinha sido aquela que eles receberam nas suas visões. Então um dia chegou alguns missionários lá e mostraram que o filho de Coro era Jesus Cristo. Eles mostraram o sacrifício que Cristo fez por todos nós. E isso maravilhou aquele povo. Eles ficaram felizes com isso, eles ficaram contentes em receber a palavra de Cristo, em receber as boas novas. E ali em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus já falava para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma coisa tão triste, né? A gente vê os crentes muitas vezes, os teólogos inclusive, julgando as pessoas, julgando que o evangelho é ameaçado pelas tradições pagãs, quando na verdade as tradições pagãs acentuam o evangelho, e a gente julga tanto, né? Só o crente vai para o céu, todo o resto vai para o inferno. Só o católico vai para o céu e todo o resto vai para o inferno. Jesus não morreu por todos, ele morreu só pelos seus. Isso é uma coisa tão contrária a tudo que Jesus pregou. Ele não disse para os seus discípulos: ide e julgai todos os povos. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E ele disse: eis que os envio como ovelhas em meio a lobos, e não como a lobos em meio a ovelhas. Em Mateus 13, quem separa o joio do trigo é Deus, não os homens. A gente não pode sair apontando o dedo para as pessoas. Jesus nos convoca a estender a mão, a abraçar, a acolher, manifestar o amor dele. É para isso que nós somos chamados, não para mandar os outros para o inferno, como a gente muitas vezes costuma fazer. Isso inclusive é pecado de idolatria, porque muitas vezes nós queremos ser Deus, na verdade. Muitas vezes a gente quer ser onisciente e decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então nesse caso nós viramos os nossos próprios ídolos. Mas lá em Apocalipse capítulo 7, no céu, João fica diante de uma grande multidão, uma multidão que ninguém poderia contar, de todas as tribos, povos, nações e línguas, todos de pé diante do trono do Cordeiro. Então o nosso papel não é julgar, o nosso papel é pregar e anunciar o amor, é anunciar o evangelho, como tantos missionários fizeram. E graças a eles e graças a Cristo, muitos povos remotos, muitos povos com práticas inclusive canibais, conforme a gente vai ver daqui a alguns vídeos, se converteram a Cristo e hoje dão exemplo a muitas das nossas igrejas da nossa sociedade. E por que hoje em dia não tem mais tantos missionários assim no mundo? Porque os líderes roubaram. Os líderes enviaram missionários muitas vezes a países remotos sem recursos, sem alimento, e eles, querendo satisfazer o seu próprio bolso, roubaram o dinheiro das missões. Isso foi uma grande falcatrua. Nos anos 90, isso quebrou realmente muitos missionários. Mas graças a Deus, hoje em dia a gente tem a internet para fazer esse trabalho, não é? Um vídeo um pouco mais curtinho hoje, com uma palavra de conhecimento e não uma pregação como eu gosto de fazer. Eu não quero alongar demais para não deixar o vídeo muito maçante, mas eu recomendo que você reveja esse vídeo para absorver bem o que eu tentei passar aqui. Eu também recomendo esse livro aqui, O Fator Melquisedeque, uma leitura obrigatória aqui para os inscritos aqui do canal, tá bom? Essas questões que a gente está abordando aqui nessa série são tratadas nesse livro. No próximo episódio a gente vai falar um pouco a respeito dos coreanos, dos chineses. Tem muita coisa interessante ali que Deus revelou para eles antes da chegada do Evangelho. Mas por hoje é isso que eu tinha para dizer. Lembra de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, de comentar se esse vídeo mudou um pouco a sua concepção a respeito do povo africano. E que Deus o abençoe e até a próxima.